O Com Fome de Viagem continua sua aventura por Copenhague, na Dinamarca. Visitamos a Pequena Sereia, ícone nacional, parece até que está posando para tirar fotos. População que mantém um estilo de vida saudável, até parece que todo mundo aqui tem uma bicicleta para se locomover. A cidade também tem um dos parques de diversões mais antigos do mundo, o famoso Tivoli, e é conhecida também por seus bairros hippies com regras claras de convivência pacífica, onde é possível o consumo de alguns produtos considerados ilegais. Te mostramos um pouco dos pratos deliciosos com seus nomes difíceis de pronunciar e o seu povo com a maior simpatia em tentar nos ensinar o seu idioma local. Hoje, vamos terminar a nossa visita à Dinamarca e começar pelo restaurante que nos abraçou e nos mostrou como pronunciar esses nomes tão difíceis. Conhecer a culinária local faz parte da viagem, nos traz prazeres únicos. No caso da Dinamarca, a elaboração de pratos com ingredientes mais pesados se tornou tradição nos países escandinavos, muito pelo clima frio. Aqui na Dinamarca, por exemplo, a alimentação toda ela é basicamente à base de centeio, tem muito peixe, porco e gordura. A Dinamarca se tornou conhecida por trazer a nova cozinha nórdica e ela começou aqui em Copenhague, na capital. Inclusive, é possível achar aqui vários restaurantes com estrelas Michelin. Hoje, Alex, eu te trouxe um restaurante local para comer comidas típicas daqui. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma combinação bem saudável, porque gordura boa faz parte de uma dieta cetogênica, porco, proteína, ou seja, só coisa boa aqui na Dinamarca a gente vai conseguir. Os pratos são difíceis, Alex. O nome é muito difícil de se pronunciar. Smørbrød, stegflæsk, stjerneskud. Então, quando a gente pega um cardápio, fica mais complicado a gente saber pedir, né? O ideal mesmo é a gente ir pelo pouco conhecimento que a gente tem e mostrar fome. Uma coisa interessante de se falar, Rafa, é que eu percebi que no alfabeto deles, eles usam letras que não fazem parte do nosso alfabeto no Brasil. E quando a gente tenta pronunciar esses nomes, normalmente a nossa língua não faz o mesmo movimento da língua deles. A gente vai tentar 3, 4 vezes, como a gente já tentou e não conseguimos, mas a gente vai pedir ao garçom para ensinar a gente como é que fala esse nome. Não só no alfabeto do Brasil, né, Alex, mas no tradicional mesmo que a gente conhece, porque até você falando inglês, aquele Ozinho com um tracinho é bem difícil de se pronunciar, né? O negócio não vai. A história da gastronomia dinamarquesa, ela está vinculada aos Vikings ou Vikings, como você preferir. Eles eram agricultores e eles tinham uma vida muito simples. Então eles plantavam e colhiam. Normalmente eles faziam isso no verão e estocavam a comida para o outono e para o inverno. Todo o trabalho na época do plantio era dividido de acordo com a habilidade de cada um, mas a maioria deles eram agricultores. Aos poucos, o povo dinamarquês foi aumentando, crescendo a sua culinária, porque eles conheceram novos ingredientes vindos da importação. E aí, óbvio, com esse crescimento da culinária dinamarquesa, eles ficaram conhecidos no mundo inteiro. Como eu falei anteriormente, aqui em Copenhague tem vários restaurantes da estrela Michelin. Mas no território da Dinamarca tem mais de 25 restaurantes com a mesma estrela espalhados pelo país. Ou seja, é muita certificação, muita estrela para a culinária dinamarquesa.
This one is the Oh shooting star, my Stjerneskud. And this one is the smørbrød. Smapple. I will need your help to say those names. No worries. This one is the Smørbrød. Smapple. Yeah. snapper. Smørbrød. Okay. This smørbrød is with roasted pork and red cabbage and homemade cucumber salad. Most of them is homemade. And one fish fillet with sauce remoulade, it's a bit sweet sauce. And egg and shrimps and mayonnaise Okay. on brown bread. Rye bread. And what's the name of this? Stjerneskud. Oh my god. Stjerneskud. Shooting star. Shooting star. There you go. The national Okay. dish. What is this one? Pan-fried pork. Steak flesk. Steak flesk is the easiest one to say, right? Yeah. Steak Steak flesk. flesk. Steak flesk. Yeah, there is only one way to say it. Steak Which one is small broad? It's this one. Am I saying that correctly? Yeah. Small broad. Smørbrød. Smørbrød. Yeah, you're doing good. It's more. And this one is bechamel sauce with fresh basil. Good. Bon appetit. Thank you, my Thank you, friend. thank you. Alex, Chegou muita a comida. coisa. Hein? Eu tô vendo aqui, olha, tá tudo certo aqui. Eu tô vendo muito peixe, tô vendo ovo, tô vendo carne de porco, ou seja, muita proteína boa aqui. Tô vendo beterraba, Beterraba, tem uma salada aqui também, salada verde, pepino. tocinho, que aqui o bacon é carne, proteína boa também, né? Eu percebi que você vai condenar a fritura do peixe. Eu vou condenar um pouco a fritura do peixe e as batatas, que são carboidrato. Mas, aquilo que eu falei no início do restaurante, 100% verdade. É uma comida baseada em gordura boa e carboidrato. Mas dá pra tirar o carboidrato e a gente ficar com a parte da gordura boa, porque tem muita opção misturada. Camarão, salada. E uma coisa que eu gostei muito desse prato é que aqui tem dois tipos de peixe, olha. Tem um peixe empanado e o camarão, né? Dois tipos de peixe, o empanado, um peixe normal e o camarão. Mas ele não mistura proteína aqui, só tem frutos do mar. Perfeito, porque misturar proteína, às vezes, o nosso organismo entende, a depender da quantidade, óbvio, que você está ingerindo açúcar, né? Então não dá para misturar a proteína nas refeições. E porco com porco, ovo ali. Alex, a gente vai conseguir fazer uma refeição muito boa na culinária dinamarquesa. Difícil de falar, né, Alex? Esse aqui, como é mesmo? Small broad. Smorgasbord. Small broad. Você não sabe falar como é. Eu não sei falar, gente. Esse é um dos pratos mais populares aqui na Dinamarca. Ele tem um pão de centeio embaixo e diferentes tipos de proteína como recheio. Aqui ele trouxe pra gente a carne de porco, o peixe e o ovo como recheio do nosso pão de centeio. É um pão aberto, na verdade. Esse prato, pasme, ele inicialmente era uma comida simples. Era uma comida que os agricultores faziam ali no meio do trabalho. E hoje se tornou uma comida sofisticada aqui em Copenhague, na Dinamarca inteira, e é servida em restaurantes 5 estrelas. Esse pão, Alex, ele não é um pão comum. O pão de centeio, ele é um pão feito com pouco carboidrato, então ele entra muito facilmente em uma dieta low carb. E ele é um pão feito com grãos também. Aqui você pode encontrar ele claro ou escuro. A primeira vez que você come, você tem aquela sensação, né, de às vezes é um pouco azedinho, é um gosto e uma textura diferente. Mas ele entra tranquilamente em uma dieta low carb. Se você ingerir muito pouquinho, você consegue até botar ele numa dieta cetogênica. Ele tem glúten. Isso. Apesar de algumas pessoas dizerem que o pão de centeio não tem glúten, ele tem sim. Quantidades menores, mas tem. As pessoas mais sensíveis não vão conseguir digerir bem o pão de centeio. Mas algumas pessoas que não são tão sensíveis talvez ousem tentar ele. Não é recomendado, a menos que você entenda bem os limites do seu corpo. Esse de agora é o steak flesk. Esse é o mais fácil de falar. Esse eu aprendi rápido. Esse tem a batata, que é carboidrato, então a gente pode deixar fora da dieta.
e a carne de porco, que seria o torresmo deles. Então ele, na verdade, é um tira-gosto muito comum aqui na Dinamarca. Todo mundo aqui come ele, aquela comidinha rapidinha, ele está entrando na casa das pessoas. E eu percebi que tem uma beterraba ali do lado. Né? Tem uma beterraba, pois é. Que aí já traz aquele toque de salada. O peixe, ele é muito comum na comida dinamarquesa, porque pelo fato da Dinamarca estar cercada pelo mar, o peixe faz parte do dia a dia deles. Esse aqui, por exemplo, tem 3 tipos de frutos do mar. Esse aqui foi o meu preferido. E o ovo ali, o recheio do ovo no pão de centeio. Vamos começar? E aí, vamos lá? Muito bom? Muito bom. Eu tô aqui me deliciando com a comida até agora, Alex. Muitas opções, Rafa, até para um celíaco como eu. A alimentação é muito baseada em proteína, muita carne de porco, muito peixe. Eu me satisfiz completamente, recheado de saladas. Até uma pessoa que tem sensibilidade a glúten pode chegar aqui e se alimentar com várias opções. Não vai sentir falta, não vai sentir impacto nenhum de deixar uma coisinha ou outra de fora da alimentação. E sabe qual é a melhor coisa da comida deles, Alex, da comida dinamarquesa? É que apesar deles terem pratos típicos muito fortes aqui na região, né? Que a gente não está acostumado com a combinação fora da Dinamarca, por exemplo, o pão do centeio com peixe frito em cima e uma salada ou com recheio de ovo, são combinações que a gente não está acostumado a fazer no nosso dia a dia. Mas são coisas usuais, são coisas que todo mundo come no dia a dia. Todo mundo come ovo no dia a dia, todo mundo come uma proteína como peixe, uma proteína de carne vermelha como porco, uma salada verde. Isso tá no prato de qualquer pessoa diariamente. A gente só não consegue fazer essa combinação. Então, a comida dinamarquesa, ela acaba sendo familiar para as pessoas que vêm aqui, né? A gente olha, a comida não é aquela coisa tipo, ai meu Deus, eu nunca comi. Não, dá para fazer em casa quando a gente conhece a combinação, né? É só escolher a melhor. O prato de proteínas ali de frutos do mar foi o meu preferido, sem dúvida. 2 tipos de peixe com o camarão, eu amei. O de porco para mim foi muito legal. O de porco também, que é uma proteína de gordura muito boa, Alex. Você arrasou no prato que vem com a carne de porco e até o pão de centeio, que é um pão que cabe numa dieta low carb com recheio de ovo. Tava muito maravilhoso. Essas combinações, elas podem ser trazidas para o dia a dia sempre, que são saudáveis também. O clima de Copenhague tem variações bruscas de temperatura, mas não se assuste. Mesmo que você venha despreparado, existem várias lojinhas pela cidade que vendem guarda-chuvas ou capas para que você não se molhe. Dias de sol, dias nublados ou dias de chuva se alternam sem aviso prévio.
Alex, você falou de clima ameno, mas eu acho que nem é essa a palavra. Clima temperado, Rafa, muda muito rápido aqui. Um dia um sol maravilhoso, no outro dia chuva. Tragam sua roupa de frio e o seu guarda-chuva que vocês vão precisar. Eu trouxe você num lugar super estratégico hoje. Eu trouxe você no castelo de Rosenborg. Esse castelo daqui foi construído pelo rei Christian IV, lá no comecinho dos anos 1600. Ele foi muito famoso pelos reis escandinavos porque ele promoveu a Guerra de 30 Anos e constantes batalhas com o pessoal da Suécia. A Dinamarca e a Suécia estão muito próximos fisicamente. Eles são separados pelo mar, mas a distância de um lado da Terra para o outro é muito pequenininha. Tem duas conexões que são mais próximas ainda. Uma conexão é 4 quilômetros de água, 4 quilômetros de mares separando uma da outra. E no outro lugar são aproximadamente 15 quilômetros, sendo que desses 15 tem uma ilha no meio. Então, lá na época dos 1600, quando os reinos estavam tentando se expandir, existiam guerras constantes entre os dois países. Hoje é tudo pacífico, os dois povos se dão muito bem. Mas uma coisa interessante é que, conversando com um amigo da Dinamarca, ele falou: olhe para o mapa, todo esse território sueco um dia foi Dinamarca. E um dia, conversando com um amigo sueco, ele falou: olhe para o mapa, todo esse território da Dinamarca um dia foi Suécia. E esse rei, Christian IV, ele foi um grande promotor dessas guerras entre os dois países. O castelo dele está aberto à visitação e foi mantido do mesmo jeito que era há mais de 400 anos atrás. Isso. Os móveis não são feitos de réplica, não. As paredes, elas realmente estão ali. Óbvio, existe uma conservação natural para que esteja aqui, né, há mais de 400 anos, mas a gente consegue ver o real local. Então, quando você visita a sala das joias, a sala onde ele escrevia as cartas dele, o quarto, é exatamente ali daquele jeito, com aqueles móveis. As coroas estão disponíveis para visitação. E eu me apaixonei pelas tapeçarias, aqueles tapetes gigantescos, traçados linha por linha, mostrando momentos históricos das guerras, no plural, entre os dois países. São tapetes enormes, do tamanho de cômodos mesmo, né? Eles ocupavam o cômodo inteiro. A sala das joias é a mesma sala que estão as coroas que eles usavam na época.
Então é realmente uma atração à parte, inclusive é uma das principais atrações do palácio. Vale a pena visitar. Uma outra coisa interessante para se falar, Rafa, é que esse castelo ele foi construído para fins de veraneio. O rei aproveitava os verões europeus aqui. Mas ocorreram duas situações na história que ele foi utilizado para fins reais. Quando aconteceu um incêndio aqui na cidade e o segundo, mais importante, numa guerra entre o reino dinamarquês e o reino da Inglaterra. Alex, a gente também não pode esquecer que o trono da Dinamarca está aqui para exposição para todo mundo que quiser visitar o castelo. Ou seja, é uma volta ao tempo, é um banho de conhecimento esse castelo. Rafa, vem ver o álbum de fotos da Dinamarca. Eu acho que esse daqui você vai adorar, viu? Ah, vamos voltar a curtir os príncipes e princesas. Lembra daquele bonequinho da Dinamarca? Ícone da cidade, do país, né? Tava em todos os lugares onde a gente ia. É estranho, né? E esse bairro aí, cheio de canais, né? Casinhas coloridas, Alex, tão lindo. E a gastronomia? 400 anos de construção e os canais estão aí até hoje. Verdade. E a sereia, hein? Gente, essa sereia é muito linda, mas é pequenininha, né? Ícone nacional. Quando eu vi a primeira foto, eu pensei que era gigantesco, do tamanho do Cristo Redentor, mas imponente. ainda assim é fofinha. Parece que ela tá pausando pra foto. É muito fofa. E tá pausando mesmo. É verdade. E o parque de diversão, um dos mais antigos do mundo? Gigantesco também, hein? Eu adorei. O clima não dava uma trégua. Parece que tem que aprender a curtir a Dinamarca com chuva, né? Meu Deus, chuva é horrível. Bem que meu amigo dinamarquês falou. É verdade. Diversão total no parque. Mesmo com a chuva, parece que eles estão bem equipados. Eles vendem aquela sombrinha no guarda-chuva, vendem aquelas roupas de As chuva. capas, né? Em tudo que é esquina. Oh, Alex, que fala. Cara, viu, rapaz? Nunca Como vou esquecer fala esse aquelas cara. palavras? Snapper. Não tem como, não sai, eu não vou nem tentar. Stagflask. Não vou nem tentar. Foi Agora muito é legal. gostoso, né? Olha E só. saudável, E né? aquele parece toicinho, né? Do Brasil. É, parece toicinho. Eu acho que é, né? É, o Pão porco. de centeio, muito saudável, muito bom. Gostoso. É. Aquele Olha os castelo. castelos. É, muito legal. Ali é a rainha, né? O Adoro. trono, gostei de ver o trono da Eu Dinamarca gostei. acessível ali. Quase que eu dou uma puladinha Eu na gostei cerca pra da sentar. sala das joias. E a espada, a coroa do rei e da rainha. Que negócio fantástico, viu? Muito bom. Muito lindo. É glamuroso, né, Alex? Quanta coisa para aprender. País lindo, né? A bandeira, a combinação de cores, é aquele negócio que você fica olhando e não cansa de apreciar. É verdade, é memorável. Olha as estátuas, as preciosidades mesmo, né? Aquilo dali era uma sela de um cavalo, imagina só, quanta sofisticação. Até a próxima, pessoal.